Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto. Eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou a Amanda Nascimento e começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura ao combate do coronavírus, preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, os trabalhos no Legislativo Paulista em plataforma digital e presencial. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, nós vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta sexta-feira. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, reunião da CPI das Fake News, eleições 2018, com a finalidade de apreciar a pauta com 7 itens. E às 5 horas da tarde, ato solene em defesa do patrimônio público do Estado. Bem, pessoal, tá fazendo frio, Amanda? Tá fazendo frio hoje? Frio, mas eu adoro esse tempo. Eu te confesso que eu não sinto muito frio, assim. Eu sinto frio, claro, igual todo mundo, mas assim, eu não sei, acho que tem algum gene aqui que me faz sentir um pouco menos de frio. Para você que está em casa, prepare o cobertor e um chocolate quente. O frio chegou mesmo com força ao Brasil e as temperaturas despencaram e esse frio deve permanecer até domingo. A causadora de tanto frio é uma massa de ar polar que vem acompanhada de muita chuva. A notícia dessa grande e intensa massa de ar polar causou alvoroço depois de uma previsão de neve, inclusive para parte do estado de São Paulo. Que maravilha, já pensou neve aqui? Eu ia adorar. Eu também ia gostar. Essa previsão foi feita pelo Metsul, mas o Serviço de Meteorologia reavaliou os mapas e a possibilidade, infelizmente, foi descartada. Na capital paulista, hoje a previsão é de mínima de 11 graus e máxima de 14, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Nesse período do ano, a possibilidade de neve no Brasil é alta só nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Jornal da Rede Alesp. Pois é, a gente vai dar um giro informativo agora com os nossos repórteres, trazendo muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Quem está com a gente? Agora, quem está aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp é o Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Jerê. Bom dia, Amanda. E bom dia também, Luciano. Vocês me ouvem? Escutamos. Primeira pergunta, Jerê. Você sente frio? Está sentindo frio nessa sexta-feira? Rapaz, eu estava dando graças a Deus que eu não precisei me deslocar nessa sexta-feira chuvosa aqui na capital paulista e vejo vocês aí tão animados depois de pegar chuva pelo caminho e dizer que não sente frio. Nossa. Eu sinto aqui, eu tô com uma jaqueta hoje, né, básica aqui e tal. Foi só falar que eu não sinto frio que eu comecei a sentir frio, Gerê. Pois é, vocês viram lá no sul, né? É até bonito de ver, né? Paraná, eu vi uma reportagem hoje, a árvore todinha congelada, né? É bonito, agora não sei se todo mundo gosta. Já pensou em neve na Avenida Paulista, Gerê? A Paulista toda com neve ali, ia ser maravilhoso. Eu ia adorar. Eu também ia sair correndo para tirar foto. Não. Por mim tá bom, eu tô esperando o sol. Gerê do verão. Gerê, quais são suas notícias de verão aí pra gente? Pois é, falar um pouquinho da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a disseminação de notícias falsas, né? A conhecida CPI das Fake News que está acontecendo na Assembleia Legislativa. A Amanda acabou de dizer que às 10h30 da manhã, daqui a pouco, com transmissão da Rede Alesp, tem mais uma reunião. Essa reunião que já ouviu representantes do Twitter, do Facebook, né? E agora passa para mais um capítulo, né? Hoje serão apresentados aí os requerimentos, né? E para ver se eles serão aceitos ou não por essa CPI. São 7 requerimentos e a gente vai acompanhar ao vivo aí com os nossos repórteres. E eu estava, inclusive, acompanhando, Luciano, que, olha só, segundo um levantamento do MIT, né? Que é o Instituto, eu perdi aqui agora, mas já vou achar,
Enquanto isso a gente fala, a gente sai falando para você achar aí o Meet aí, entendeu? Não tem. Tá aqui. Achou? A notícia falsa, 70% as notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar do que uma notícia verdadeira, né? Essa é uma pesquisa feita pelo MIT e publicado na revista Science. Ou seja, é bem por isso que justamente a CPI está fazendo essa investigação. Essa CPI aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela tem um objetivo muito específico, né? Que é investigar a disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2018. Eu estava vendo foram várias as reuniões e vale muito a pena ver a explanação do advogado Maurício Januzzi, né? Ele fez uma explanação porque os deputados queriam inicialmente trazer técnicos para entender nos seus aspectos sociológicos, jurídicos, o que é uma fake news. A gente tem no Congresso Nacional também uma fake news, um projeto de lei sobre fake news, mas o próprio Dr. Maurício explicou que esse projeto, são vários projetos, mas o que mais tem se destacado é o 2630, do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, mas ele trata especificamente das fake news em período de pandemia, períodos de exceção, calamidade pública, né? E a observação dele é que o objeto desses projetos tinham que ser mais abrangentes, abranger inclusive a questão das eleições, né, como é feito aqui, está sendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele fez uma explanação, doutor Maurício, muito interessante para quem quiser estar nas nossas redes, e ele explica, digamos por A mais B, o que é uma fake news e dizendo que já é caracterizado o crime no âmbito eleitoral. O nosso Código Eleitoral, ele explicou, já caracteriza o crime das fake news, claro que cumprindo diversos requisitos no âmbito eleitoral. Então, você divulgar uma notícia falsa, por exemplo, de um político, sabendo que uma notícia não, um crime, né? Sabendo que não houve crime, então esse é mais um requisito, com fins eleitorais. Então, se houver esses três componentes, aí é caracterizado um crime com pena de 2 a 8 anos, né? Agora, no contexto geral, uma fake news ela ainda não é criminalizada, mas ele explicou também que não quer dizer que se você divulgar uma notícia falsa, você não possa ser criminalizado, porque nós temos aí os crimes contra a honra, né? Crimes contra, ou seja, a calúnia, a injúria e a difamação. Se você se enquadrar dentro desses crimes, então você pode ser penalizado, porque aí antigamente não existia meios de comunicação tão potentes como a internet, mas agora tem. Então, se você caluniar ou difamar ou cometer uma injúria, você pode sim estar sendo enquadrado dentro de um crime, não especificamente pela fake news, mas por estar enquadrado dentro de um desses crimes. Bom, a reunião é daqui a pouco, às 10h30 da manhã, e aí a gente vai acompanhar com mais um desenrolar, os técnicos que estão sendo trazidos, os deputados fazendo as suas questões técnicas, jurídicas, e uma CPI que, após o seu término, é elaborado um relatório encaminhado para diversos órgãos competentes, como o Ministério Público, enfim. É isso que eu tenho por enquanto, Luciano e Amanda. Muito obrigada pelas informações, Jeremias. Boa sexta-feira de frio congelante para você, tá bom? E um bom fim de semana para todos nós. Pra e nós. aí vamos ver, eu acho que ainda volto nessa edição, e se for o caso, aí falar um pouquinho desse projeto 529 de 2020, que também está tramitando no Parlamento. Tá certo, Gerê. Obrigado pelas suas informações. Bem, pessoal, a Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira a 42ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. O deputado estadual Coronel Telhada, do Progressistas, presidiu a sessão. A abertura dos trabalhos teve início com um pequeno expediente, onde os parlamentares têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres e assuntos de interesse da população do estado de São Paulo. O deputado estadual Castelo Branco, do PSL, usou a tribuna para mostrar alguns pontos negativos do pacote de ajuste fiscal do projeto de lei 529. O pacote de ajuste fiscal proposto busca também retirar o benefício do IPVA para todos os deficientes físicos, visuais e mentais
independente do carro ser adaptado ou não. Como também, bom, antes de passar para o próximo item, foi fruto de muitos bons deputados dessa casa durante muitos anos essa conquista social. Ele quer tirar tudo agora. Sabe como chama isso, deputados? Fome arrecadatória. É o leão do imposto e que ele desdobra. Isso aqui, para mim, é a maldade maior de todas. Mudando a base de cálculo na tributação do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. Que pretendia se aprovar nessa casa uma ampliação de 4 para 8, que eu já acho um absurdo. Posso defender isso, fazer uma sustentação oral oportunamente, mas a maldade foi além. Ele muda a base de cálculo, o que vai fazer com que todas as nossas doações de imóveis, de bens, etc., custem muito mais. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, que já é matéria controversa, que já está errado, que presta um péssimo serviço ao servidor público, e etc., ele quer aumentar as alíquotas de arrecadação. Eu não vou entrar no assunto do IANSP, porque vai ser alvo de outra palestra. Bom, esse talvez também seja o segundo pior. Ele quer fazer um corte linear de 20% em todos os benefícios fiscais concedidos com o ICMS. E a principal fonte da receita do Estado. O ICMS corresponde, atualmente, a mais de 60% e está gerando uma arrecadação de 8 bilhões. Ele quer aumentar essa base de arrecadação. Importante que na questão do ICMS, o Estado deixa de arrecadar 40 bilhões com os incentivos concedidos a empresas e setores específicos. A arrecadação de ICMS prevista para o ano que vem é de cerca de 141 bilhões, o que representa 66% da arrecadação. Isenção de ICMS precisa ser analisada com muita calma, porque tem setores que dependem dessa isenção para progredir. Cada caso é um caso, repito, e não pode ser feito de uma forma inconsequente. Em seguida, usou a tribuna o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, para defender os servidores públicos em relação ao veto 17 do presidente da República. Hoje nós estamos mobilizados em todo o Brasil para pressionar os deputados na Câmara dos Deputados, em Brasília, para que haja a derrubada do veto 17, o veto famigerado e perverso veto imposto pelo presidente Bolsonaro contra os servidores públicos, na Lei Complementar 173, no parágrafo 6º do artigo 8º dessa lei, que congelou, senhor presidente, os reajustes salariais, a reposição salarial, que é garantida pela Constituição Federal, de todos os servidores do Brasil, com database estabelecida por cada ente federativo, e também congelou as promoções e as evoluções funcionais, como quinquênio, licença-prêmio, sexta parte, toda essa evolução, que é uma conquista dos servidores, toda essa evolução, toda essa progressão foi congelada, foi tungada, foi confiscada pelo governo Bolsonaro dos servidores públicos, dos profissionais da educação, dos profissionais da segurança pública, dos servidores da saúde, dos médicos, das enfermeiras, esses trabalhadores que estão trabalhando muito, se expondo, saindo às ruas, atendendo a população. O prêmio que o Bolsonaro deu para esses trabalhadores foi o quê? O confisco dos seus benefícios salariais. Já o deputado Douglas Garcia é a favor da manutenção do veto. Eu peço ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, que venham permanecer a manutenção do veto 17. Ela é importante. Ela é importante. Inclusive, é muito curioso, porque muitos deputados, eu lembro aqui, muitos deputados que estão criticando, que estão contra o veto 17, votaram sim na redução do salário dos servidores aqui da Assembleia Legislativa durante o período da pandemia. Então não faz sentido essa argumentação. Nós estamos falando de um período de crise, nós estamos falando de um período crítico, que é necessário. Infelizmente, nós abrimos mão de muitas coisas,
e muitos sacrifícios também. E é por isso que eu peço aos nobres deputados que conversem com a base aliada na Câmara dos Deputados, porque é necessário que este veto 17 se mantenha e não venha a ser derrubado. Caso contrário, nós teremos 120 bilhões, essa é a prospecção de prejuízo ao erário. A deputada estadual professora Bebel, do PT, voltou a criticar o projeto de lei 529. Para ela, o PL ataca os direitos públicos e sociais. Quando nós mexemos, por exemplo, com a Fundação, de Oncologia, que tem um trabalho fantástico, de reconstituição, prótese, essas coisas, tudo, é brilhante o trabalho dessa fundação. E propõe a extinção, poxa vida, é algo assim que dói no fundo da alma, quantas pessoas precisam daquilo lá? E veja bem, o Estado entra com 400 mil e o SUS 490 mil. 490 mil. Então, deputado Gil, isso é cócega na mão do governo, com tanta coisa, que é mais que isso. Então, eu acho que são questões assim que, na verdade, tem coisas muito mais, eu diria assim, tem ações que teriam um impacto muito maior que isto. Por exemplo, a isenção. Vá à Franca e veja quantas fábricas de calçados têm isenção. Só Franca. E os bilhões que esses anos todos essas empresas tiveram de isenção. E aqui não se trata de ter briga entre empresa. Isso que eu defendo. Eu defendo a vida das empresas, porque senão não tem emprego, claro. Mas o que não pode é isentar de alguma coisa que sustenta o Estado. Isso não pode. Essa é uma razão do Estado existir, é exatamente tanto o imposto que nós pagamos quando compramos um litro de álcool, um alimento para comer, até o imposto que a empresa também tem que pagar. Isso é da Constituição, isso tem que ser revisto imediatamente. Ou então vai ter que vender tudo para o Estado poder equilibrar fiscalmente. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, foi incisiva contra a proteção da Polícia de São Paulo à população mais carente. Eu sou professora na USP, eu sei como é que estão formando os advogados, juízes e promotores. É uma mentalidade, com todo respeito, muito direcionada. É uma mentalidade que não consegue entender que a maior vítima da violência é a pessoa pobre que sai para trabalhar quando ainda está à noite e que vai ser roubada, furtada, estuprada no caminho do trabalho. Então, é muito importante zelar para que a polícia não cometa nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de arbitrariedade, sem impedir que esta mesma polícia proteja aquela população que mais precisa de proteção, que é a população mais simples, que sai a pé para ir para o transporte público, que não tem condições de ter seu veículo, mormente um veículo blindado, segurança que nem se fala. Então, assim, uma reflexão precisa ser feita. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente da sessão, deputado Coronel Telhada, encerrou os trabalhos no plenário Juscelino Kubitschek. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com boa parte dos trabalhos de forma remota e acompanhando melhorias na área de segurança em várias regiões do Estado. O deputado Márcio Nakashima, do PDT, indicou para o governo do Estado a implementação na cidade de Guarulhos de um batalhão de ações especiais da Polícia Militar. O município é considerado o segundo mais violento do Estado, com um grande número de homicídios e de violência doméstica. Pessoal, para o parlamentar, o objetivo é reduzir os índices de criminalidade, já que é uma unidade especializada que atende demandas de maior complexidade. Esse batalhão foi criado para combater o crime de maneira mais ostensiva, com armamentos diferenciados e equipes que atuam de forma semelhante ao batalhão de choque e a rota.
Já a deputada Letícia Aguiar, do PSL, apresentou o projeto de lei 506 de 2020, que institui o programa Foco na Aula, que prevê a instalação de câmeras nas salas de aula das escolas estaduais. Um dos motivos desse projeto de lei é o crescente número de invasões e crimes nesses locais. A parlamentar destacou que esse conteúdo gravado poderá ser disponibilizado aos alunos que tenham se ausentado para reforço escolar. Além disso, contribui para que pais, mães e responsáveis possam evitar a exibição de conteúdos inadequados. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Caio Santini, que é porta-voz do projeto social que ajuda estudantes das comunidades do estado de São Paulo. Por causa da pandemia e por falta de recursos, esses alunos tiveram seus estudos interrompidos. Bom dia, Caio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Caio, gostaria que você começasse contando um pouco sobre o projeto social Papo do Futuro. Então, o projeto Papo Futuro, ele busca ajudar alunos que tiveram os estudos interrompidos agora durante a pandemia. Então, hoje no Brasil, 6,6 milhões de alunos não têm acesso à internet, 39% dos alunos da rede pública não têm um computador nem um tablet em casa para continuar os estudos. E agora, com a nova realidade do EAD, todos esses alunos estão sendo excluídos da educação brasileira. A gente busca justamente resolver esse problema. Então, hoje o projeto capta recursos, tanto os financeiros quanto doações de aparelhos eletrônicos ou tablets, e a gente busca redirecionar esses recursos para os alunos, doando os aparelhos eletrônicos e pagando planos de dados para que eles possam voltar a estudar. Como é que as pessoas em casa, Caio, podem ajudar a doar equipamentos, a pagar, né, para que as pessoas tenham internet em casa? Como que é feito esse trabalho? Então, hoje a gente tem nosso site, que é www.papofuturo.com.br. Você entra lá e a gente tem alguns formulários. Então, se você é um aluno que precisa de ajuda, você vai lá, preenche o seu formulário, respondendo algumas perguntas para a gente buscar te conhecer melhor. A gente vai tentar entrar em contato e te ajudar. E se você é alguém que quer apoiar o projeto, você também entra lá no nosso site, você preenche um formulário de doação de eletrônico, a gente vai entrar em contato e a gente vai buscar esse eletrônico. E também tem o botão para você fazer uma doação. Então, tem 7 valores de doações que a gente recomenda aí para as pessoas fazerem, dependendo de como vocês puderem ajudar. E a partir disso, essas doações são direcionadas para financiar a nossa operação. Varia de quanto a quanto essas doações, Caio? Você falou Hoje é de valores? R$20 a R$5.000. Ah, bacana. Caio, você citou que 6,6 milhões de alunos não têm internet e no Brasil 39% dos alunos da rede pública não têm computador ou tablet e nesse momento de pandemia fica praticamente impossível acompanhar as aulas. Falando assim de forma prática sobre o projeto, quantas pessoas já foram impactadas? Como que tem sido essa ajuda? Então, hoje 32 alunos já foram impactados diretamente, então foram 32 alunos que a gente ou pagou um plano de internet ou conseguimos doar um aparelho eletrônico. Amanhã a gente vai fazer mais uma campanha lá em São Paulo, então amanhã vamos ajudar mais 30 alunos pelo menos fazendo novas doações, que eles vão lá hoje num lugar seguro que a gente está utilizando para conseguir doar os aparelhos e ajudar esses alunos, mas tem um impacto indireto muito forte que eu acredito, né? Então, o resultado hoje que eu estou falando para vocês são esses 32 alunos ajudados, mas o resultado que eu realmente busco são as aprovações no vestibular no final do ano, porque para um aluno nosso, como o Daniel, por exemplo, que sonha em ser advogado formado pela USP, e quando ele realiza esse sonho de passar no vestibular, é um impacto que começa a ecoar por diversos outros meios. Então, aí a irmã mais nova dele, a Larissa, que sonha em fazer USP, medicina na USP, começa a ver que o Daniel conseguiu realizar o sonho dele e vai ser um advogado para ajudar justamente as minorias como ele. Eu acho que é um impacto que começa a ecoar e a gente começa a meio que causar essa transformação. Pois é, não, parabéns pelo trabalho, né? Igual você está falando aí, são pessoas, né? São pessoas que estão do outro lado, que passam por dificuldades. Achei bacana você citar o nome das pessoas, contar a história deles, contar os sonhos deles, que eu acho que é isso que vale a pena no final dessa história toda, né? Então é possível, né, voltando a essa questão, é possível apadrinhar uma dessas pessoas. Quem tem casa, que quiser ajudar, pode apadrinhar com essas doações ao projeto. Quais são os próximos passos a partir de agora?
Então, agora os próximos passos são ajudar cada vez mais alunos nesse momento de pandemia. Então, a gente tem uma meta aí de ajudar até 1.000 alunos até outubro. Então, aumentando o nosso número de doações, o número de apoiadores, a gente vai conseguir ajudar mais alunos e também construir uma comunidade de apoio para esses alunos. Como eu disse para você, o resultado que eu busco agora não é só o número de alunos ajudados, mas é o número de aprovações de vestibular no final do ano. Então, você vai lá, você doa um laptop, consegue pagar a internet para o aluno e ele vai estudar, mas aí você descobre que o aluno não tem nenhuma cadeira para estudar em casa, então ele tem dor nas costas, que é realmente impossível dele estudar. Então, a gente busca criar essa comunidade para ajudar com todos os problemas do aluno, realmente também um apoio psicológico e tudo que a gente conseguir para buscar esse resultado que vai ser a aprovação lá no final do ano. Caio, você citou justamente que às vezes o problema não é só a internet, né? Na realidade, pode ser uma junção de várias coisas. Queria que você contasse um pouco mais quais são os principais desafios do projeto hoje. É mais difícil mapear esses alunos ou é mais difícil conseguir as doações? Quais são os principais desafios? Os desafios são vários que a gente precisa superar todo dia. Então, como você comentou, achar alunos realmente complicado, porque como que você vai chegar no aluno que não tem conectividade? Então, justamente o aluno que mais precisa da nossa ajuda é o aluno que não tem internet nem televisão em casa, então ele está realmente excluído e a gente não consegue chegar nele. Então, isso está sendo um desafio muito grande que a gente está tentando superar com parcerias dentro das comunidades ou com indicação de um aluno. Às vezes, um aluno que já foi ajudado pelo projeto consegue comentar com os amigos dele na rua, falando da gente, falando que realmente a gente vai buscar ajudar esse aluno a concretizar o sonho dele por meio da educação. E outro desafio também grande é buscar parcerias que realmente consigam alavancar o projeto, porque a gente depende 100% de doações aí para fazer o projeto acontecer. Então, parcerias de outras organizações que possam nos apoiar realmente ajuda a escalar o projeto. Algumas parcerias que a gente já conseguiu fazer, por exemplo, foi a Sigma, que é uma startup de fidelidade de pagamentos que cedeu alguns dias de trabalho aí pra gente, inclusive nos conectou com vocês aí da LESP, e outras duas telefônicas também que estão conseguindo dar descontos e fazer doações nos chips para que a gente possa ajudar esses alunos. Então, a Fluke Operadora, que é uma telefonia digital, e a Arquia Datora também estão fazendo algumas doações pra gente e apoiando o projeto. Então, achar outras parcerias como essas que vão ajudar a gente a escalar o projeto, fazendo tanto doações financeiras ou doações de laptops eletrônicos usados. Às vezes tem algumas empresas muito grandes que eles trocam, por exemplo, os laptops, os computadores dessa empresa, trocam em 100, 200 laptops, que são eletrônicos, que estão em condições de uso quase que perfeitas, mas para o funcionário dessa empresa não está funcionando a 100%, eles acabam colocando como lixo eletrônico. Então, se essas doações fossem direcionadas ao nosso projeto, a gente com certeza tem muitos alunos que realmente fariam um excelente uso desses recursos. Pois é, Vinícius, você tocou num assunto, né? Muitas empresas aí acabam jogando fora. Um exemplo, né, que você falou que eu acho importante também, a gente está sentindo isso nessa época de quarentena, são as cadeiras, né? Muitas cadeiras, elas quebram aquela parte central, que eu esqueci o nome agora, Amanda, que é o que levanta a cadeira. Né? Daqui a pouco eu lembro, que tipo o regulador. É o regulador. Isso é fácil de consertar. A pessoa, às vezes, pega a cadeira, joga a cadeira fora, mas custa R$30 se você consegue com desconto, inclusive, em alguns lugares, já que vocês estão fazendo essa campanha. Quer dizer, você que está em casa aí pode, né, ter uma cadeira que você queira, mas desde que seja uma cadeira boa, né? Também a gente não vai doar qualquer coisa, né? Não é isso, Caio? Sim, uma cadeira ajuda, mas um computador ajuda muito mais, né? Com certeza. Então, teve um aluno assim, alguns alunos têm esse problema da cadeira e com certeza tem bom uso para os nossos alunos, mas o que faz a diferença para a gente hoje são as doações de eletrônicos. Então, um tablet, um laptop que está lá no fundo da gaveta, que às vezes você nem sabe que está lá, mas que realmente pode transformar a vida de algum dos nossos alunos. Então, a gente realmente está focando bastante nessa parte. Caio, você falou que muitos dos alunos que precisam da ajuda do projeto muitas vezes estão excluídos, porque não tem internet, não tem televisão. Eu queria saber como que o projeto atua para entender as necessidades dos alunos, né? Para entender quem é que precisa do computador, quem é que precisa da cadeira, enfim. Como que é feita essa interação entre o aluno que vai ser ajudado e o projeto? Claro, então
a gente realmente precisa ter um contato bem próximo com os alunos, porque eu sempre vim de uma posição muito privilegiada, assim, então eu vivo uma realidade muito diferente desses alunos, assim como todos os outros integrantes do projeto que estão nos ajudando nessa. Então o que a gente fez foi o seguinte: primeiro a gente fez algum formulário divulgando em cursinhos populares para conseguir achar os alunos, então ou o aluno se inscrevia nesse formulário, ou os próprios diretores dos cursinhos populares inscreviam o aluno, passando alguns dados sobre que faculdade que ele quer fazer, qual que é o curso, qual que é o sonho do aluno, e a gente pegava algum contato. Depois de pegar o contato desses alunos, a gente fez entrevista com os 150 primeiros alunos que se inscreveram no formulário. Então essa entrevista é realmente para entender o que o aluno precisa, qual que é o engajamento do aluno, se o recurso que a gente vai disponibilizar para ele realmente vai ter um bom uso, e também para a gente entender as demandas dos alunos, porque, como eu te disse, eu me vivo num mundo completamente diferente desses alunos. Então, se eu não estou lá próximo com eles, escutando o que esse aluno precisa, às vezes eu vou dar uma solução para ele que não é o que vai fazer a diferença. Então, realmente ter esse processo de interação próxima com o aluno e até cocriação do projeto com o aluno é algo muito importante. Até uma curiosidade que esse aluno que eu comentei com vocês, o Dan, que sonha em ser um advogado formado pela USP São Francisco, ele hoje é praticamente um membro do nosso projeto. Então, ele foi um dos primeiros alunos que a gente ajudou, já participou de algumas reuniões do projeto, passando feedbacks de o que ele acha que a gente devia fazer para melhorar a vida desses alunos como ele, como que a gente pode fazer até para escalar o projeto, e ter esse contato próximo dos alunos é realmente o que a gente faz. A gente entender o que eles precisam e dar os recursos que vão ajudar eles não só a estudarem agora, mas usarem a educação para realizar os sonhos deles lá na frente. Caio, para a gente terminar, pessoas que queiram participar dessa campanha, pessoas que queiram ajudar, além das doações, né, quiser entrar, enfim, mobilizar, ajudar vocês, podem participar também, entrar no coletivo? Com certeza, se você tiver algum interesse de apoiar a gente, por favor, entre em contato que a gente vai buscar ouvir você e entender o que faz mais sentido. Se quiser entrar em contato com a gente, podem mandar mensagem por direct no Instagram, então papo.futuro é o nosso Instagram, ou se não, lá no nosso site, a gente tem um WhatsApp Business também, então lá no site tem o nosso contato de WhatsApp, você entra lá, manda uma mensagem, a gente vai responder você e a gente vai entender o que faz mais sentido para a gente, em conjunto, conseguir ajudar o máximo de alunos possíveis a realizarem os sonhos deles por meio da educação. Tá certo, muito obrigado, Caio Santini, porta-voz do projeto Papo Futuro. Se você quiser aí ajudar, é papofuturo.com.br. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Caio. Obrigado, tchau, tchau. Bem, o deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, destinou recentemente uma verba de R$100 mil proveniente de emenda parlamentar para o município de Juquitiba, localizado na região metropolitana de São Paulo. O recurso destinado pelo parlamentar ajudará no custeio do setor de saúde. Dessa forma, a Secretaria de Juquitiba poderá utilizar a verba para despesas gerais, manutenção das unidades de saúde e também em melhorias no atendimento e tratamento dos munícipes. Segundo o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, essa ação é mais um importante auxílio para que o município de Juquitiba possa cuidar da sua população, atendendo a todas as necessidades neste momento crítico. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora Luiz Alberto Colnago, que é pesquisador da Embrapa e coordenador de estudos. Ele conversa com a gente sobre pesquisa brasileira de uma película à base de detergente que inativa em minutos o vírus similar da Covid-19. Bom dia, Luiz Alberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite de participar e divulgar esse resultado que pode ter impacto para evitar que a propagação dessa terrível doença, né, continue nos níveis atuais. Colnago, fala para a gente um pouco dessa pesquisa, o que significa essa pesquisa e como que ela ajuda no dia a dia das pessoas de uma maneira geral. Então, quando a pandemia começou, né, no mundo ainda não havia chegado no Brasil, e somente chegou na Itália, e já começamos a ficar preocupados aqui, porque naquela época não se sabia o que combatia esse vírus. Mesmo o álcool gel que todo mundo falava, não se sabia que ele era eficiente contra o vírus. Isso só foi determinado experimentalmente, alguém demonstrou no laboratório que funcionava já no final de março. Então, nós fomos procurando outras opções que pudessem também ser possíveis agentes inativadores de vírus. E
já trabalhei com vírus há muito tempo, e nós trabalhávamos uma maneira de desmanchar ou destruir um vírus é usar um detergente que a gente chama de SDS, que está presente no detergente, em shampoo, em vários produtos de limpeza. Então, o que nós tínhamos como hipótese é que esse detergente, não mais na forma líquida, mas na forma seca, ou seja, eu pego um detergente e passo na minha mão, deixo secar e forma um filme. E esse filme também atuaria como um agente antiviral. E o problema é que, nessa época, ainda no Brasil, não havia o vírus, ainda a Fiocruz que nós estávamos contactando não tinha conseguido isolar o vírus, não sabia ainda como cultivá-lo. Isso aconteceu uns 15 dias depois, que eles falaram que já tinham conseguido cultivar o vírus, já estavam fazendo os experimentos, mas o problema é que esse vírus, ele é um vírus que não pode ser trabalhado em qualquer laboratório. Ele exige um laboratório de biossegurança muito alto, porque senão os pesquisadores, né, os trabalhadores vão poder se contaminar e contrair a doença. E naquela época também, nós não sabíamos qual que era a letalidade da doença. Se ela fosse que nem outras doenças causadas por coronavírus, como a SARS e a MERS, seria muito mais perigoso, que hoje a gente sabe que ela não é tão letal. Mas naquela época nós tínhamos de basear nesse princípio, que ela era muito letal e que precisariam desse laboratório, e hoje ainda é obrigado a ser nesse laboratório. Tá? Luiz, pensando assim na questão da praticidade, do dia a dia, como que essas películas à base de detergente poderiam ser utilizadas? É só para higiene pessoal? Poderia ser utilizado, por exemplo, na higiene da casa, de forma prática? Como que isso poderia ser colocado no dia a dia das pessoas? Então, antes de eu passar a explicar isso, eu gostaria de fazer por que nós testamos, então, essa película contra um coronavírus, né? Muito similar a esse que causa a Covid, que é um coronavírus de aves. É porque esse laboratório, a Fiocruz até hoje ainda não tem como nos liberar esse laboratório para uso, porque tem muitas demandas de trabalhos de drogas contra o vírus, trabalhos que são fundamentais. Mas a grande vantagem desse filme é uma película que ela pode ser feita simplesmente secando o sabão na mão, ou também você pode adicionar uma proporção de óleo de cozinha, digamos assim, óleo de soja, 20 de detergente para 1 de óleo de soja, misturar os dois, ele forma uma substância, tipo um leite, você passa na mão e ele inativa o vírus em cerca de 10 minutos. Isso em torno de 1 milhão de vírus nesse tempo. Então, uma aplicação inicial que nós tínhamos era tentar evitar a transmissão, né, entre as pessoas, por contato, ou seja, encostei a mão aqui, passei a mão no rosto, e isso era uma maneira que se considerava que era muito eficiente para fazer a contaminação. Depois disso, nós fomos avaliando que nós poderíamos também usar o próprio detergente mesmo como um agente de reduzir a atividade antiviral em qualquer superfície sólida. Então, o vírus da Covid, sabe-se hoje, e sabe-se também de outros coronavírus, que ele pode ficar ativo, ou seja, infectando as pessoas, até 9 dias. Então, imagina, uma pessoa passou num local com vírus, espirrou, o vírus está lá 9 dias. Muito tempo, então, depois que essa pessoa passou, outra pessoa que não foi lá e encostou a mão num corrimão que ele tocou, poderia se contaminar. Então, a nossa ideia também foi ver se o próprio detergente não serviria como uma maneira de acelerar a inativação do vírus. Então, nós também vimos isso e hoje nós podemos dizer que para esse esse coronavírus de aves, né, que é muito similar ao coronavírus que causa a Covid, ele também se inativa em torno de 10 minutos. Então, nossa sugestão seria usar isso em qualquer superfície que fosse plástica, digamos assim, uma lixeira, corrimão, maçaneta, sabe, mesmo em ônibus. Qual a vantagem disso? É porque o álcool 70%, o álcool em gel, ele só funciona na hora que tiver o álcool evaporando, que acontece em alguns minutos, você não tem mais a proteção contra o vírus, você vai se infectar de novo. Então, se nós mantivéssemos uma película, talvez assim, num corrimão, todas as pessoas que fossem colocando a mão ali, ela estaria até levando com ela um pouco do detergente. E também o vírus estaria ali por um tempo muito menor. E você não precisa lavar o corrimão, nesse caso aqui, é simplesmente de tempos em tempos, se você for lá ver que ele não está mais
pegajoso, você passa uma nova camada, ou seja, você não precisa nem gastar água. Então, é uma ideia assim que nós estamos hoje validando para esse coronavírus, que esperamos em breve validar não só para o coronavírus da Covid, mas também já estamos vendo para muitos outros vírus que são transmitidos por contato, né? Vírus tipo gripe, vírus tipo resfriado comum e até outros vírus que a gente não tem ainda nem condições de testar. Fala um pouco das instituições envolvidas, né? A Fiocruz parece que vai foi testado com vírus similar, né, ao coronavírus. Quando é que começam esses testes na Fiocruz e quando é que a gente vai ter um resultado em relação ao combate ao coronavírus, se essa película ela vai ser efetiva ou não? Então, as instituições, ela começou na nossa unidade, né, que é a Embrapa Instrumentação. Eu, mais uma outra colega, Lucimara, e uma aluna de doutorado do Instituto de Química da USP aqui em São Carlos, que é minha orientada, nós começamos a fazer os filmes, né? Porque a gente não sabia quanto tempo um filme duraria, qual seria melhor a proporção, né, que nós pensávamos para a mão, entre o óleo e o detergente. Então, nós testamos desde 5 de detergente para 1 de óleo, até 50 de detergente para 1 de óleo. Aí, depois de uma pesquisa com várias colegas e funcionários, nós descobrimos que essa película, né, de 20 de detergente para 1, ela era que dava mais conforto, sabe? Ela não fica muito pegajosa, você pode trabalhar no computador e, a partir daí, nós fomos procurar a Fiocruz se ela pudesse testar. Aí foi quando nós vimos que não havia condições naquele momento, né, e até hoje ainda estamos tendo dificuldade de conseguir, e aí foi que nós conversando com uma virologista aqui da uma outra unidade da Embrapa em São Carlos, a doutora Oquino, ela nos sugeriu testar contra um coronavírus de aves. Que aí a unidade da Embrapa, que fica em Concórdia, em Santa Catarina, a Embrapa Suínos e Aves, ela já trabalha com esse vírus há muito tempo e tem muita experiência, porque esse vírus, ele é um vírus que pode, né, causar muito problema em aves, né, principalmente frangos e galinhas, porque ele causa uma doença respiratória. Então, eles já tinham lá o vírus purificado, já tinham como fazer isso, e nós passamos a testar esse vírus lá na Embrapa, suínos e aves. Luiz, quanto a esse processo de testes, desenvolvimento, falando da questão dos custos, isso poderia aí abrir o caminho para disponibilizar para as pessoas uma forma de proteção eficaz e também de baixo custo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque hoje a gente, querendo ou não, precisa levar em conta essa questão do preço que se paga, né? Tanto em álcool gel, enfim, nas mais diversas formas de proteção. Certo. Então, esse também foi uma nossa ideia, que nós queríamos usar aqueles produtos que as pessoas normalmente já têm em casa, que seria um detergente que se usa para lavar, né? E, no caso da mão, se você quiser não deixar sua mão secar muito, adicionar um pouco de óleo vegetal. Então, isso são produtos que já existem na casa. Você não... Normalmente, o álcool em gel ou o álcool 70%, além dele ser inflamável, ou seja, ele pega fogo e perder a atividade toda vez que seca, você tem sempre de ficar lavando ou passando o material. Esse detergente é um produto que você poderia fazer em casa, né? Um produto simples e que não pega fogo e que mantém, principalmente, a atividade por um tempo bem maior do que o álcool em gel. Ela, em alguns casos, outros tipos de filme foram testados contra o vírus da gripe, e esse filme foi ativo na mão das pessoas por até 6 horas, sempre dependendo do que ela está fazendo, né? Se ela está digitando no computador, ela tem um tempo. Se ela estiver fazendo um trabalho manual de um pedreiro ou um carpinteiro, esse tempo de duração do filme é menor, mas a pessoa, toda vez que passar a encostar a mão, ver que a mão já não está mais com uma certa... como se fosse grudando, ela pode passar uma nova camada de filme. Então, isso permite com que a pessoa tenha sempre à disposição, não precisa ir correndo a uma loja, porque detergente é uma coisa que normalmente a gente quase sempre tem em casa. Ou seja, um produto também de baixo custo. Pois é, né, é possível ter isso, igual você falou aí, com custo baixíssimo. O quanto que isso pode revolucionar, né, em termos de produto, quanto que isso pode ajudar no combate, não só ao coronavírus, mas outras doenças como gripe, o quanto que essa ideia simples, mas brilhante, muito eficaz, pode ajudar aí no combate a doenças no futuro próximo? Então, essa aqui é uma ideia seguinte.
as pesquisas, muitas vezes, elas são financiadas, né, por vários órgãos de imprensa, quando ela está atingindo o público em geral, como no caso do Covid. Todas as instituições do mundo estão disponibilizando milhões e milhões de recursos financeiros, né, em equipamentos e pessoal para fazer a pesquisa. Mas, hoje, ainda não temos comprovação contra o coronavírus. Mas isso é uma coisa que não pode parar, que nós temos de fazer isso, porque isso poderá ser, no futuro, uma opção para outras doenças. Imaginemos que nós conseguimos demonstrar que funcione tão efetivo contra esse coronavírus de África para o coronavírus. Mas se mostrarmos que sirva para a gripe, isso, imagina se servir para a ebola. Então, a gente não sabe hoje, a gente não tem nenhuma confirmação que sim ou não, mas eu digo que nós devemos continuar sendo financiados para fazer essa pesquisa, porque se isso funcionar, na próxima vez que tiver uma nova epidemia, ou até mesmo uma nova pandemia, que é uma coisa rara, mas pode ocorrer, nós teremos opções mais simples e mais fáceis, ou de fácil acesso, para que as instituições, né, possam indicar como método de minimizar a transmissão. Que, novamente, eu estou reafirmando que, no começo dessa doença, não havia demonstração experimental que o álcool em gel ele era efetivo como vírus. Isso só ocorreu no final de março, ou seja, antes, as indicações dos órgãos governamentais se baseavam em experiências com outros vírus. Então, se nós hoje conseguirmos desenvolver um produto, mostrar que ele é eficiente contra coronavírus, contra vírus da gripe, vírus do resfriado comum e muitos outros vírus, esse filme poderá ser uma solução que poderá ser adotada toda vez que houver uma nova pandemia, uma nova epidemia, como é o que ocorre a cada 5, 10 anos, né? Só para lembrar, epidemia de coronavírus, essa é a terceira nos últimos 20 anos. Né? Teve a SARS, que não chegou a causar grandes problemas no mundo, teve a MERS e agora teve a Covid, que realmente ela causou problema no mundo inteiro. Mas a gente sabe que esses vírus podem mutar e, novamente, novas pandemias, né, novas epidemias poderão surgir. Então, se nós continuarmos e demonstrarmos que essa película é eficiente, ela poderá ser usada como um método alternativo para que, até se ter uma certeza, um método para você ir prevenindo o vírus até que se confirme quais são os métodos efetivos de combate a ele. Tá certo. O Jornal da Rede Alesp agradece ao Luiz Alberto Colnago, que é pesquisador da Embrapa e coordenador de estudos aí, né? Uma pesquisa de uma película à base de detergente que inativa em minutos o vírus aí similar à Covid-19, vai ser testado na Fiocruz, né? Aí tem grande chance de inativar o coronavírus também. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, o deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou por indicação a instalação de uma unidade em Franco da Rocha, no Instituto de Criminalística. Segundo o documento, a 150ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil cobra a implantação de uma unidade desde 2019. O Instituto de Criminalística é o local responsável para fornecer provas técnicas de locais de crimes, materiais, objetos, instrumentos e pessoas envolvidas em crimes. Esse trabalho é feito por peritos criminais que elaboram laudo sobre as ocorrências caso a infração penal tenha deixado algum vestígio. Com a falta dessa unidade em Franco da Rocha, no momento, esse trabalho é feito na cidade de Guarulhos. O parlamentar ressaltou que a falta dessa unidade acaba sobrecarregando os outros servidores e que a instalação do Instituto na cidade é urgente. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Victor Fernandes Serre de Souza, advogado especialista em processo civil e contratos. E ele fala sobre o direito digital e LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse período de pandemia. Bom dia, doutor Vitor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Amanda. Bom dia, Luciano. Um prazer conversar com vocês. Agradeço o convite. Doutor Vitor, gostaria que o senhor começasse explicando para quem está nos acompanhando e eventualmente não conhece o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é, sobretudo, entendo eu, uma norma de função social. Isso porque ela tem o condão de proteger os dados pessoais das pessoas e também, de alguma forma, estabelecer metodologias
e maior segurança e seguridade para o tratamento e para a manutenção desses dados perante as empresas. E isso hoje em dia é de grande valia, porque através dos dados pessoais das pessoas, não só consegue-se efetivamente chegar até ela e a partir disso entender os seus gostos, as suas predileções, enfim, os seus dados de cunho sensível e de cunho íntimo, mas sobretudo direcionar para ela de modo comercial produtos e serviços que sejam, às vezes, do seu interesse ou que também não sejam e dessa forma, tumultuar ela de informações que, de repente, ela não queira. Então, reside aí a grande importância da lei. Pois é, e essa implantação da lei, né, quer dizer, estava previsto a princípio, agora para agosto, dia 15 de agosto, e aí há essa possibilidade aí de postergação. Tem também uma autoridade nacional de proteção de dados, que é outra questão que também precisa ser regulada, né? Como é que você vê aí essa discussão aí nesse momento, essa postergação? Muitas empresas parece que não estão preparadas aí para adotar procedimentos em relação à LGPD. Ficou tudo meio que para a última hora, não é isso? Pois é, inevitavelmente esse também foi um tema que foi acometido e de alguma forma retardado por conta do Covid, de toda a situação causada pela pandemia, né? Já existiam algumas empresas que estavam efetivamente cuidando e zelando pela implementação efetiva dos parâmetros e de todo o modus operandi, tanto tecnológico quanto jurídico, que tem por trás da efetiva implementação de proteção de dados e efetivamente poder cumprir com os parâmetros da LGPD. E aí veio o Covid e acabou fazendo com que as pessoas e as empresas também tivessem que postergar um pouco essas tramitações, o que também foi atrapalhado por conta de condutas de home office inevitáveis, e aí isso esbarra necessariamente num adiamento da vigência da lei. Então, emergiu a MP 959, que, num primeiro momento, então, coloca a lei para, em vez de agosto agora, maio de 2021. Entretanto, ainda existe pendência de isso ser efetivamente votado, ser chancelado. Ia ser votado 2 dias atrás, houve novamente um adiamento disso, e isso deve necessariamente ser votado até o dia 26, sob pena ainda de uma possibilidade da vigência valer para agosto agora, quando inevitavelmente pegaria sim as empresas de calça curta, porque a verdade é que também o Covid gerou um problema socioeconômico que também atingiu vários setores, vários negócios, e que fizeram as empresas ter que pegar seus budgets, suas economias, e direcionar para outras questões que nesse momento são mais importantes ou primordiais. O que faz com que esse tema, que também seja de absoluta essencialidade, infelizmente fique um pouco mais postergado. Doutor Vitor, a LGPD se aplica apenas às empresas de tecnologias e o que a lei considera dado? Pois isso é uma questão bem interessante, porque existe essa indução a erro, né? Há vários negócios que quando são abordados para entender ou não se estão aptos ou se estão adequados à LGPD, já descartam sequer a possibilidade de serem alvo da lei por acharem que a lei tem como alvo empresas de cunho tecnológico, quando isso é uma absoluta inverdade. Alvo da LGPD são absolutamente todas as empresas, porque todas as empresas, de alguma forma, têm dados, a começar pelos dados dos seus próprios funcionários. É claro que, inevitavelmente, empresas de comunicação, por exemplo, de telefonia, acabam necessariamente manipulando ou tendo que tratar um maior volume de dados, porque o seu negócio fim, efetivamente, são os dados. Mas o alvo da lei são todas as empresas, porque todas tratam dados. E os dados, eles são dados pessoais de cunho
a caracterizar a pessoa, poder individualizar a pessoa, então nome, documentação, até outras informações que a qualificam ou que estipulam o que pode ser, ou que induzem a entender o que pode ser os seus gostos, as suas preferências, ou mesmo dados que deponham, por exemplo, contra a sua contra ou não, mas que deponham sobre a saúde do cidadão. Enfim, dados é um conjunto de elementos que de alguma forma caracterizam e estipulam as preferências daquele determinado cidadão. Pois é, a LGPD, né, trata aí dessa questão dos dados de uma forma mais moderna, vamos dizer assim. Ela segue lá aquela legislação europeia, né, que me esqueci do nome da legislação europeia, também é uma sigla, né? Eu queria GDPR. Como? GDPR, obrigado. E aí, a gente queria falar um pouco sobre essa questão, né? A importância hoje dessa proteção de dados, a importância de você ter uma legislação que proteja esses dados, que encare os dados de uma outra forma, né? Uma questão que acontece muito, por exemplo, é o compartilhamento de dados pessoais aí entre várias empresas, né? Quer dizer, nome, endereço, CPF, telefone... enfim, isso tudo a partir de agora não vai poder ser feito assim, vai poder ser, vamos dizer assim, vendido de uma empresa para outra ou repassado, porque vai existir toda uma legislação punindo as empresas que fizerem isso, não é? Não é isso? Exato, Luciano. E, na verdade, a LGPD, ela veio mesmo, claro que pegando muito dos parâmetros da GDPR, apesar de não ser exatamente igual, mas muito porque na Europa entendeu-se antes, o que aqui por um tempo foi preterido, a importância disso ser tratado. Aqui e em muitos outros países isso era preterido e existia inclusive essa cultura de venda de dados e empresas que se especializaram em efetivamente coletar e vender os dados para outros segmentos poderem de alguma forma tratar isso e a partir disso poderem vender para aqueles determinados consumidores que podiam ter uma predisposição em ter interesse em determinados elementos, aquele tipo de serviço que eles tinham. O que efetivamente é uma prática ilegal e mais do que nunca agora é punida pela LGPD. Além disso, o Brasil vem, na verdade, se adequar a uma demanda já mundial, também encampada pela GDPR, em que as empresas que não tiverem adequadas a isso vão necessariamente perder negócios, porque logo ela também não vai estar adequada a normas de compliance, e isso está atrelado a questões de ética, de transparência, e que hoje são questões essenciais para estabelecer-se uma boa reputação e efetivamente poder fazer negócios de forma global. Então, a LGPD vem também com essa função social de fazer com que as empresas estejam adequadas a isso para poderem continuar fomentando de forma internacional seus negócios. Então, isso é importantíssimo justamente porque havia um descontrole, como você falou, e isso a gente percebe facilmente, sem fazer um grande exame, por esses próprios aplicativos. Você faz uma busca hoje em dia no Google e logo aquele produto que você pesquisou está aparecendo em todos os seus painéis, em todas as suas telas, em todos os seus aplicativos. Então, isso já vai induzindo preferências e isso, de alguma forma, já são os seus dados e dados de cunho sensível, porque dizem sobre a sua preferência. Então, isso merece mesmo esse tratamento específico e, consequentemente, merece as punições que a lei estabelece. Doutor Vitor, seguindo a legislação, todo dado pessoal precisa ter o consentimento para ser armazenado? Sim, precisa ter o consentimento expresso do titular daqueles dados, e aí também que é importante a revisão não só tecnológica, como jurídica das empresas, de reverem seus termos e condições, contratos, instrumentos, que consigam amarrar isso e, em paralelo, um sistema adequado
que permita uma das diretrizes que a lei dá, uma das prerrogativas que ela confere ao cidadão, que a qualquer momento desistir ou pedir para que aquela determinada empresa não mais mantenha no seu banco de dados aqueles dados antes fornecidos. Então, isso pode ser alterado a qualquer hora. O Luciano levantou um ponto importante sobre o não estabelecimento ainda da autoridade reguladora e fiscalizadora de todo esse tema. A NPD, não é isso, doutor? A NPD, isso. Exatamente. Isso também corrobora para que, infelizmente, a gente ainda não consiga crer que é possível que a vigência ainda se estabeleça desde agosto, porque sequer a autoridade ainda tem os seus parâmetros exatamente firmados. Então, precisa de um pouco mais de tempo de maturação para, a partir disso, também ter uma fiscalização efetiva e, logo, uma real eficácia da lei. Você acha que a pandemia dificultou essa criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dificultou aí para que as empresas fizessem protocolos de implantação? Porque as empresas também terão que ter um profissional especializado aí para analisar esses dados a partir de agora, né? E isso está sendo pouco divulgado, né? São profissionais que, inclusive, é uma chance para vários profissionais aí de vários setores. Não existe aí uma determinada profissão que vai entrar nesse cargo, mas vai precisar de um profissional que analise os dados da empresa, para que faça o filtro aí, para que a empresa não cometa irregularidades, não é isso? Exato, isso ainda pode ser visto como uma boa possibilidade mercadológica, porque é quase que uma nova profissão, justamente por esse caráter multidisciplinar. E sim, isso necessariamente precisa de um tempo de maturação que foi muitíssimo impactado pelo Covid, seja por conta do impacto econômico que gerou para as empresas, que acabaram tendo que redirecionar seus budgets para outras questões de cunho essencial, seja porque esse recolhimento via home office também retarda o fluxo. E isso chega a ser quase que uma contradição, porque você veja, a partir do momento que cada vez mais os dados ficam em evidência, porque cada vez mais agora estamos trocando dados remotos e cada vez mais descobertos, porque de alguma forma as empresas tinham aparatos e ferramentas que um pouco maior para o funcionário dentro do local de trabalho. Agora, com todos operando home office em via remota, são mais dados circulando de forma vulnerável. Então, isso também vem ratificar o quanto é importante a lei, porque a lei, por tabela, também resguardaria todas essas questões. E pensando na questão das empresas que descumprirem a lei, né? O que acontece? Qual que é a punição prevista? Pois é, Amanda, muitíssimo bem observado. Essa é a consequência que me parece que não é a pior, porque a pior, na verdade, para as empresas é a perda do negócio, é ficar fora do mercado, porque, inevitavelmente, quem não estiver adequado a essa legislação não vai mais conseguir operar. E, além disso, tem a questão da multa, das sanções, que a gente vê que pode aí ser na média de 2% do faturamento da empresa, até um teto de 50 milhões. Quer dizer, isso pode trazer um impacto muitíssimo grande aí para as empresas que não estiverem adequadas a isso. Por isso que essa lei merece, sim, essa atenção especial. Doutor Vitor, o quanto que a implantação da LGPD, quanto que a implantação dessa lei, que é uma lei moderna, à frente aí, inclusive de outros países aqui da América Latina, né, que ainda não tem, que estão atrasados na busca de uma lei de proteção de dados, o quanto que essa lei pode beneficiar o ambiente de negócios aqui no Brasil, empresas estrangeiras investindo aqui, o quanto que isso pode dar segurança legal para as empresas que atuam aqui e que atuam fora do país, o fato de nós termos aí uma LGPD implantada, consolidada, funcionando, como está na previsão da lei que começa a valer, a princípio, a partir do ano que vem.
Perfeito. Isso diz muito sobre sobretudo sobre a boa-fé negocial e sobre a reputação do negocial do nosso país. Então, estar adequado e avançado nesse tema, claro que não estamos, mesmo com a LGPD, no mesmo nível, ou pelo menos no mesmo nível de maturação que está a União Europeia com esse tema, mas perante a América do Sul estar muito avançado sobre isso, certamente vai atrair e vai trazer muitos negócios a nível global, e é justamente por isso que essa lei tem uma função social, porque ela certamente vai aquecer e reaquecer o mercado em vários segmentos, justamente porque vai atrair investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras, a entenderem que efetivamente o Brasil trata muitíssimo a sério essa questão dos dados, que, como se dizem aí hoje em dia, é o novo petróleo. Tá certo, o Jornal da Rede Alesp agradece aí o Vitor Fernandes Serra de Souza, advogado especialista em processo civil e contratos. Muito obrigado pela sua fala aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pela participação. Obrigado. A gente ouviu, eu que agradeço. O cidadão que precisa do RG com urgência terá mais opções de atendimento para realizar sua solicitação. 10 dos 12 postos de poupa-tempo que reabrem para atendimentos presenciais na próxima quarta-feira, né, dia 26, vão começar a mandar atender antes quem precisa exclusivamente do documento. O multirão do RG está sendo ampliado e, além das unidades de Santo Amaro, Lapa e Cidade Ademar, os postos poupa-tempos de Guarulhos, Suzanos, Caraguatatuba, Campina Shopping, Sorocaba, Araraquara e São Carlos também vão atender o público para solicitações exclusivas de emissão e renovação da carteira de identidade na segunda e terça-feira, dias 24 e 25 de agosto, já na próxima semana, Já na próxima semana, 24 é a próxima segunda-feira. O agendamento estará disponível a partir do sábado, ou seja, dia 22, e poderá ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br www.poupatempo.sp.gov.br. A expectativa é atender aproximadamente 4.440 pessoas nesses 2 dias de ação. Todas as medidas de segurança no atendimento para preservar a saúde dos colaboradores e da população serão adotadas, como medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel no acesso aos postos. Lembrando que o uso de máscaras de proteção é obrigatório. Para ter a solicitação atendida, o cidadão deve comparecer na unidade na data agendada com certidão de nascimento ou casamento original e cópia simples ou mesmo com RG anterior, caso tenha sido emitido no estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Vinícius Schurgelis, presidente do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP. Ele fala sobre os seminários e ciclo ILP-FAPESP que o Instituto vai promover. Bom dia, Vinícius. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Amanda. Bom dia, Luciana. É um prazer falar com vocês. Um prazer falar com o público da Rede Alesp. Prazer é nosso. Conta pra gente, Vinícius, sobre os cursos. Presta esse serviço aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos lá, então. Bom, a gente, como o Luciano comentou, falando um pouco sobre o ciclo ILP-FAPESP, que é um ciclo de bastante sucesso organizado aí pelas 2 instituições, no caso a Alesp via ILP e no caso a FAPESP, a gente retoma esse ciclo agora no mês de agosto, no dia 31, nós temos o primeiro evento do 2º semestre, um evento que vai ser online. O tema desse evento é a genômica, a ciência da vida. Então, no dia 31, segunda-feira da próxima semana, com início às 15 horas, e é muito legal porque a gente vai ter esse ciclo transmitido através da rede Alesp, inclusive. A gente vai falar um pouco sobre as pesquisas, né, que envolvem o genoma e também as terapias celulares no Brasil, e os resultados, né, que são bastante promissores, né, na tentativa de alguma forma, também contar um pouco sobre aquilo que tem sido desenvolvido pela ciência para o tratamento ou cura de algumas doenças, né? Inclusive o impacto que a Covid teve nos estudos genômicos do vírus, e então a gente vai trazer esses resultados aí para a comunidade.
A gente vai ter 3 palestrantes, é importante ressaltar aí a parceria também da Faculdade de Medicina de São Paulo, também do Instituto de Biociências e também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que vão ceder os pesquisadores para estar com a gente, apresentando os resultados de pesquisa e também divulgando isso para a sociedade. Então, no dia 31, às 15 horas, o evento aí tem uma previsão de 1h30, e é destinado a toda a população paulista, comunidade acadêmica, comunidade médica, ou que tem interesse eventualmente de conhecer um pouco mais. A gente está junto então para poder falar sobre esse tema, falar sobre a genômica e a pesquisa sobre genômica aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. O mais legal dessa história é que as pessoas podem se inscrever gratuitamente pelo site aqui do ILP e podem participar desses cursos, né? Que são cursos... eu mesmo já procurei várias vezes aqui, os cursos de vocês são estudantes de pós-graduação, gostam muito, de graduação também, e pessoas que querem entender um pouco mais o funcionamento do Legislativo Paulista, não é isso? É isso, a gente tem, para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a nossa programação, que é bastante extensa e bastante diversificada, pode entrar no endereço do próprio portal da Alesp, né, que é o www.al.sp.gov.br/ILP. Lá tem um link para cursos e eventos, e ali qualquer um pode, enfim, ver a nossa listagem. Já tem pelo menos 5 eventos ali já programados. Depois eu conto mais um para vocês. Também tem o nosso canal do YouTube, que é onde a gente transmite parte dos nossos eventos, que é o www.youtube.com/c/ILPSP. E temos também o nosso Instagram. Quem nos procurar pelo Instagram também nos encontra lá através do @, né, ou ilp.sp. E nesses 3 canais a população consegue saber a nossa programação sempre de maneira atualizada, consegue acessar, consegue se inscrever e também ter todas as informações a respeito dos eventos. Como você comentou, Luciano, os estudantes aí de graduação e pós-graduação gostam bastante. É uma maneira bastante tranquila, às vezes, você ter acesso a um determinado conhecimento, acompanhar um debate e também se manter atualizado. Amanda, tem alguma pergunta? Não, notei todas as informações aqui. Posso comentar então só mais um curso claro. Que a gente tem no dia 27? Pode ir lá, vamos embora. Vamos falar da programação de cursos, vamos falar no geral dos cursos, então, quais são os outros cursos, vamos destacar esse segundo semestre aí. Tá bom, é importante comentar com vocês que no dia 27 a gente vai ter mais um evento bastante interessante, vai falar sobre a questão da pandemia e os direitos humanos na periferia de São Paulo. Acho que é um tema bastante delicado e também importante de ser debatido, para refletir essa questão de alternativas, né, de minorar os problemas nessas regiões. Então a gente vai discutir o impacto da pandemia com base no caso da população da Brasilândia, que foi uma região bastante afetada durante esse período, né? Tanto teve superlotação em termos de hospitais, mas, enfim, também uma alta incidência de óbitos. Para essa palestra, que acontece no dia 27, na quinta-feira, às 17 horas, né, com início às 17, prevista até às 18h30, a gente vai contar, então, com o professor doutor de filosofia, que é organizador do debate, o Silvio Gabriel Serrano Nunes, um parceiro nosso que está há bastante tempo trabalhando aí com ILP. Vamos trazer então um gestor de projetos que também é da Associação dos Moradores do Alto da Vila Brasilândia, que é o Cláudio, e teremos aí uma mestre doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC, a mestre Yara, que vai também debater e acompanhar essa discussão, justamente abordando o tema dos direitos humanos e abordando o tema da Covid-19 e seus impactos. Então, para a semana que vem a gente tem esse, a partir do dia 31 temos a FAPESP, e em setembro a programação é ainda maior. Então, a gente tem aí cursos entrando no ar, falando um pouco sobre relações internacionais, que eram cursos previstos para antes da pandemia, e agora eles têm a oportunidade de acontecer. A gente também vai tratar sobre eleições, tem uma sequência bastante grande, tem alguns dias que a gente tem 2 eventos, então é importante acessar os canais, ficar informado, porque tem muita coisa boa aí para a população paulistana. Vamos reforçar as datas e os cursos aí dessa história. Então vamos lá. Na quinta-feira, dia 27, com início às 17 horas até às 18h30, a gente tem o seminário virtual Covid e Direitos Humanos nas Periferias de São Paulo.
na quinta-feira. Então, e depois, na segunda, dia 31/8, com início às 15 horas, nós temos o ciclo LP-FAPESP, o primeiro ciclo LP-FAPESP virtual, falando sobre genômica, a ciência da vida, com início às 15 até às 16h30, e esse evento com transmissão aqui da Rede Alesp. Muito obrigada, Vinícius, pela participação e pela prestação de serviço. Tá certo. Ó, obrigado. Vou te chamar depois para fazer um programa com a gente sobre esses cursos, destacando esses cursos, um programa lá no Alesp Conecta, tá feito aqui o convite, tá? Depois eu vou te ligar para fazer esse convite melhor, tá bom? Obrigado, Luciano. Um grande abraço para você, um abraço para a Amanda e também a todos aí que nos acompanham na Rede Alesp. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Eu acho que vale reforçar, Luciano, que são cursos para toda a população. Toda a população. Né? Qualquer pessoa pode se inscrever. Vou aproveitar e dar o site para quem quer achar o ILP. Acho que é uma boa, né? al.sp.gov.br/ILP. Como o presidente acabou de falar, o Vinícius, de graça, pode ir lá se inscrever, olha lá a lista, de repente interessou, aproveita esse momento. Tem vários cursos interessantes, eu estou sempre de olho, né? Porque sempre tem algum curso interessante. Bem, em um estudo feito por pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, foi comparada a carga viral do SARS-CoV-2 em pacientes de 0 a 22 anos com a de adultos em unidade de terapia intensiva. Nele foi demonstrado que as crianças infectadas têm um alto nível do vírus nas vias aéreas e, por esse motivo, transmitem com mais facilidade a Covid-19. A pesquisa avaliou dados de 192 crianças, sendo que 49 delas tiveram teste positivo para o novo coronavírus. O pesquisador Alessio Fasano diz que eles rastrearam principalmente os indivíduos com sintomas e que chegaram à conclusão errada que a maioria dos infectados são os adultos. Alessio salientou que as crianças não estão protegidas, apesar de apresentarem menos sintomas, e que elas não devem ser descartadas como potenciais propagadoras para todas as faixas etárias. Bem, só porque eu falei que eu não sinto frio, começou a fazer frio aqui na redação, né? Eu tô aqui congelando na redação. Mas tá um vento gelado mesmo. Tá um vento gelado, né? Pois é. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico ortopedista Samuel Lopes. Ele fala sobre a prática do ciclismo durante a pandemia. Bom dia, doutor Samuel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes. Satisfação. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês por aqui. Satisfação é nossa. Doutor, falando sobre o ciclismo, quais são os cuidados que as pessoas que estão começando a praticar essa atividade devem ter? Legal, uma boa pergunta. Muita gente aí começando, né? Um esporte novo, muito contextualizado nesse evento, nesse tempo de pandemia, com presos em casa. É uma atividade que a gente pode fazer ao ar livre, a gente fica menos exposto aí a espaços fechados. Mas então, primeiro cuidado com a segurança. Primeiro ponto, a bike, a prática do ciclismo, né? A bike, o uso da bicicleta aí, gera um risco de quedas, o risco de exposição das pessoas a uma atividade que exige um equilíbrio, força, e para quem não pratica, então tem que ter esses cuidados com segurança e aprender, ter alguém que possa orientar, algum instrutor de ciclismo ou algum colega que já anda para ensinar algumas práticas. A gente, como ortopedista, atende muitos pacientes no pronto-socorro com quedas, com fraturas, com traumas graves, então essa questão com a segurança, com os cuidados. E os cuidados básicos, a bike ajustada, o uso de luva, o uso do capacete. O capacete é um equipamento de proteção fundamental para quem vai praticar o ciclismo. Então, esses cuidados com a segurança são importantes. E a própria parte física. Então, às vezes, o pessoal, durante a pandemia, ficou muito em casa, muito parado com as atividades, e aí, de repente, começa a fazer o ciclismo e acaba exigindo muito do corpo, além da capacidade. Isso pode gerar dores, lesões, e até mesmo fazer com que a prática de uma atividade que seria prazerosa passe a ser algo ruim e que não gera insatisfação para a pessoa. Então, esses cuidados também com o condicionamento e com a preparação para a prática em si. Doutor, algumas pessoas são mais aí propensas do que outras para terem algum tipo de lesão, né? Há necessidade de se consultar com ortopedista para esse tipo de esporte? Vamos lá. Então, é legal quando a gente fala, se a gente entende que é um paciente, às vezes, por exemplo, idade mais avançada, estava sedentário há um longo tempo, é obeso, ganhou muito peso durante a pandemia, é legal fazer uma avaliação com um cardiologista, uma avaliação com um clínico, para ver o estado geral de saúde, de maneira geral,
porque às vezes a gente se depara aí com pessoas que, por exemplo, sofrem um infarto numa corrida de rua. Então, e como a bike, a gente tem aí pessoas que fazem uns percursos mais longos, de 4, 5 horas nos fins de semana, é uma exigência que às vezes a pessoa pode não estar pronta, então existe um risco. Então a avaliação clínica e cardiológica é legal. E se tem um histórico, por exemplo, de lesão ortopédica, de dor nas costas, e vai iniciar no ciclismo, é legal também se consultar com o ortopedista ou mesmo com um fisioterapeuta. A posição durante a prática do ciclismo, em especial se forem trilhas mais longas, gera uma sobrecarga nas articulações e na coluna. A coluna é o principal ponto de dor, além de dores nas mãos. Então, essas orientações para quem já teve alguma lesão é importante, e se tem um histórico na família cardiológico ou se está muito sedentário, é legal sim passar. Isso vale para qualquer prática esportiva, mas para o ciclismo, que tem uma demanda muitas vezes grande, a gente tem que ter esse cuidado também. Doutor, a questão do equipamento em si. Então, uma bicicleta mal regulada para a altura e para o peso, ou até a prática acima dos limites fisiológicos, pode trazer algum tipo de problema ortopédico? Sim, traz sim. E aí um ponto interessante, né? Primeiro para entender, o pessoal hoje vai comprar bicicleta, e comprar bicicleta parece simples, mas não, exige uma série de avaliações, medidas. As bicicletas têm os tamanhos específicos, e a escolha é feita com uma medida a partir do tamanho da pessoa. Então a altura de cada pessoa influencia na escolha da bicicleta. As bicicletas aí, sexo masculino e feminino, existem modelos diferentes também, então podem ser adaptados. E depois que escolheu a bicicleta, vai começar a andar, existe até uma avaliação específica que é o chamado Bike Fit, que é uma análise da postura do ciclista em cima da bicicleta, onde são feitos os ajustes no banco, no guidão, no selim, no pedal e no próprio tamanho da bicicleta. Então, todos esses ajustes para que a pessoa fique numa posição mais adequada e não gere, por exemplo, a dor nas costas, que é muito comum, dores nos joelhos, dores e dormências nas mãos, que são as queixas aí das mais comuns que a gente observa. E se está, às vezes, numa pessoa com um banco muito baixo e vai fazer um pedal, acaba fazendo uma sobrecarga, por exemplo, no joelho. Então, podem aparecer dores no joelho ou aquela dor na coluna em função de uma postura incorreta ou um desajuste do ciclista com a sua bicicleta. Então, essa avaliação é importante e procurar uma pessoa especializada para fazer essa avaliação, essa orientação também vai fazer muita diferença. Doutor Samuel, qual que é a importância do alongamento, né? Eu acho que ajuda e muito a diminuir essas dores aí se a pessoa se alongar corretamente, não é isso? Sim, legal. Uma pergunta super importante. E aí existem alguns pontos para a gente considerar. O alongamento é importante para a flexibilidade, para ter um melhor alcance dos movimentos ao longo da prática esportiva. Então, trabalhar o ganho de flexibilidade, o alongamento de maneira regular é legal, isso vai ajudar. E agora tem gente que associa o alongamento muito à redução de lesões. E isso a gente tem visto na prática que fazer um alongamento antes de iniciar a atividade não se provou que tem um efeito na diminuição da incidência de lesões osteomusculares. Porém, tem muita gente que se sente bem fazendo alongamento antes, isso é legal, pode fazer ou ao final da atividade. Agora, o que é muito importante? Aquecer. Então, vai fazer um pedal longo, vai fazer uma trilha muito extenuante, faz um aquecimento antes. E esse aquecimento, aí sim a gente pode fazer um alongamento, mas é um alongamento dinâmico que a gente sugere que seja feito. Então, ao invés de, às vezes, só puxar o braço e ficar esticando, às vezes fazer esse alongamento com um pouco de movimento. Então, você movimenta o braço, movimenta a perna, pode até fazer uma corrida leve e inicia o pedal com um ritmo um pouco mais leve para você fazer um aquecimento. Isso vai ajudar muito e isso previne lesões. O aquecimento, a gente tem vários trabalhos associando uma redução da incidência de lesões musculoesqueléticas quando ele é feito. E aí sim, você pode fazer um alongamento com o aquecimento associado. Mas trabalhar flexibilidade também é importante, é uma das valências físicas que a gente orienta que todo mundo trabalhe aí no seu dia a dia. Além do fortalecimento, que a gente não deve nunca esquecer de ter um trabalho em paralelo de fortalecimento muscular.
Doutor Samuel, para as pessoas que praticam o ciclismo, quando as dores devem servir como um ponto de alerta? Qual que é o risco? O que a gente tem que observar se depois da atividade a gente começa a sentir algum tipo de dor? O que é preciso analisar nesse caso? Legal. Então é muito importante, que é muito comum sentir dor após a atividade, para quem está começando mais ainda. E aí, até para explicar, existe uma dor típica pós-exercício, que é a dor muscular tardia. E essa é aquela dor, às vezes, a pessoa que vai à academia, faz um treino de musculação e fica com a dor no braço, a dor no peitoral, a dor em algum músculo específico, que ela trabalhou de maneira mais intensa. Essa é uma dor benigna que aparece após a atividade. Normalmente ela tem um pico de intensidade em torno de 24 horas, não precisa de medicamento, ela vai passar naturalmente. Essa é uma dor relativamente comum e é normal que aconteça, e por vezes ela acontece. E no ciclismo ela também aparece. Agora, o que a gente tem que se atentar é se essa dor aparece e dura por muito tempo, e se a dor aparece toda vez que a pessoa faz o ciclismo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz o ciclismo e sente dor no joelho ou dor na coluna ao longo do pedal ou após o pedal, e aquela dor fica ali por 3, 4, 5 dias. Aí ela faz de novo a atividade e volta a sentir dor. Ou seja, as dores, quando tem a recorrência, elas devem ser avaliadas. A dor, quando vem com muita intensidade durante a prática e atrapalha a prática. Ou a dor que dura muitos dias. Esses são alguns sinais de alerta que a gente pode ficar aí atentos e tem que valorizar e sim, procurar um ortopedista, um médico que possa avaliar essas dores. Aquela dorzinha muscular, agora quem está sedentário aí na pandemia, foi fazer um pedal domingo, chegou no final do dia, está com dor, é uma dor tardia que a gente chama, mas é uma dor própria da atividade. Com um descanso, essa dor tem que melhorar. Tá? Vamos falar de equipamentos, doutor, né? Equipamentos indispensáveis aí, máscara não pode faltar nessa hora, né? É fundamental. Hoje virou um item obrigatório por alguns motivos. Em primeiro lugar, que é obrigatório. Então, a gente é lei no Brasil durante esse período, e acho que em todas as cidades aí, você está num ambiente público, é obrigatório o uso da máscara. Então, a máscara é importante por isso. Em segundo, é uma das maneiras de proteção do coronavírus. Então, seja para a proteção da saúde ou para prática esportiva também, tem gente que às vezes não gosta de usar máscara, se sente desconfortável, fala que atrapalha, que o rendimento cai. Porém, pegar o coronavírus atrapalha muito mais a sua saúde, então é uma maneira de proteção. Aí tem várias máscaras, a proteção varia de acordo com o tipo, então a eficácia aí de 30%, 40%, até 90% quando a gente pega as máscaras cirúrgicas, mas tem que usar máscara, então isso é obrigatório. Tá? E além disso, os equipamentos de proteção da bike em si. O uso do capacete, agora eu falei, ele é fundamental, então as quedas acontecem, a gente fala que quem ainda não caiu na bicicleta porque ainda vai cair, porque faz parte, então se proteger, claro que a prática ajuda muito, então o capacete é importante, a luva também é uma coisa que ajuda, às vezes tem algumas luvas até mais acolchoadas na região do apoio, que também trazem mais conforto. A sapatilha é um item que ajuda, otimiza a performance no pedalar, mas tem que se preparar, tem que haver um preparo das pessoas, não é aconselhável que já se inicie com a sapatilha, a não ser que haja uma orientação, um cuidado muito específico, porque às vezes o ato de desclipar, né, que é soltar a sapatilha do pedal, pode ser difícil, é uma das causas de queda também, é muito comum cair, mas a sapatilha também é um item que ajuda no pedal, mas tem que ser colocado com cuidado. E roupa específica também, parece uma coisa simples e boba, mas quando você coloca a roupa específica para o ciclismo, essa roupa protege mais, porque ela tem um acolchoamento, então ela protege ali a região do apoio, né, a região glútea, a região do quadril, e também até de assaduras. Quando você usa, às vezes, um short, um vestidinho que é mais solto, você gera uma fricção ali na região da virilha, isso pode gerar assaduras, até feridas. Então, usar a roupa específica para o ciclismo também é uma medida importante. Então, são detalhes aí que vão otimizar e gerar até mesmo mais satisfação no pedal. Bem, pessoal, vamos aproveitar aqui agora o momento do intervalo da pergunta. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI da Fake News, eleições 2018, com a finalidade de apreciar a pauta com 7 itens. Você assiste o jornal da Rede Alesp a partir de agora,
pelo nosso canal no YouTube. E a gente continua a entrevista com o Dr. Samuel Lopes, né, que é ortopedista. Você tem uma pergunta, Amanda? Tenho sim. Doutor Samuel, a gente está falando do ciclismo, uma prática que aumentou agora durante esse período de pandemia. Gostaria que o senhor falasse dos benefícios que a prática traz para a saúde, né? A gente sabe que algumas pessoas acabam buscando por questão da forma física, mas é claro que a saúde também acaba sendo impactada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é legal a gente lembrar, por exemplo, a prática de atividade física, existe aí a recomendação da OMS, vamos falar que é a recomendação da prática de atividade durante 150 minutos por semana. Isso de atividades de leve a moderada intensidade. Então a gente pode colocar aí, por exemplo, 3 vezes de 50 minutos, com uma regularidade mais frequente. E aí isso gera benefícios do quê? Cardiovasculares, então, diminuição de pressão alta, queda de glicose, diminuição de incidência de diabetes automaticamente, melhora dos níveis de colesterol, diminuição do risco de infarto, de AVC, derrame, incidência de câncer também diminui nas pessoas que praticam atividade física de maneira regular por longos períodos. Então, a prática de atividade física é uma excelente maneira de promover saúde. E o ciclismo também entra nisso. E aí o detalhe, eu falei então de 150 minutos por semana. Aí a pessoa às vezes pode pensar, então eu posso fazer isso só no domingo, que é o dia que eu saio para pedalar? Você vai estar fazendo uma atividade, mas aí você gera um pico de atividade muito grande em um dia só. O ideal é que você possa até fazer um pedal mais longo ao fim de semana, mas que você tenha também atividades ao longo da semana para manter uma regularidade e não gere uma sobrecarga tão pontual sobre o corpo, uma exigência tão intensa num curto período de tempo. Então, as articulações respondem melhor, os tendões vão se adaptando melhor, a musculatura também, e é onde a gente às vezes vê a gente está cansado de ver pessoas, jogadores de futebol, que infartam aí nos campos de futebol, de várzea por aí, de final de semana, ou nos clubes também. E por quê? Às vezes é o cara que só faz atividade física no domingo. Então ele gera um pico de atividade, de intensidade, uma sobrecarga cardiovascular muito grande. E se ele faz regularmente, pelo contrário, aí ele prepara o condicionamento, prepara o corpo e ele melhora a saúde. Então, praticar atividade física é super importante. E o ciclismo, qualquer atividade tem um benefício, o ciclismo tem uma questão muito legal também, que é o auxílio na saúde mental. Você sai de casa, vai para lugares diferentes, vai para ambientes em contato com a natureza, e isso tem um benefício muito grande, em especial nesse momento de isolamento, esse pós-pandemia aí, a gente está começando a entrar em alguns lugares, em outros que você está em isolamento, mas você vai para o ciclismo, você vai com a bicicleta para lugares que você relaxa, descansa. Então, a saúde mental também se beneficia muito da atividade física e do ciclismo. Uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, o pessoal está perguntando sobre luz de segurança do ciclista, qual que é a importância dela para evitar acidentes, né? Legal. É fundamental, né? Legal. Não, é fundamental, é fundamental. E aí, por 2 motivos. A galera acaba gostando, às vezes, de fazer um pedal noturno, então tem que ter luz de segurança. E isso aumenta muito a visualização. Igual hoje existe a obrigatoriedade dos carros de andarem nas estradas com o farol aceso. E por que isso aconteceu? Porque isso foi provado que você enxergar o farol do carro, você diminui a incidência de acidentes. E a bicicleta, quando você coloca as luzes de sinalização, você melhora a visualização da bicicleta, você desperta mais a atenção dos carros e isso gera proteção. E hoje a bicicleta acaba sendo uma alternativa de meio de transporte para o dia a dia, para o trabalho, para as aulas, para ir para fazer uma atividade. Então, se você coloca a luz e você está no meio do trânsito, aquilo vai proteger o ciclista. Então, é importante, sim, é fundamental. E lembrar, respeitar leis de trânsito, sinalizar cada movimento e praticar um ciclismo defensivo, a direção defensiva também na bicicleta. Isso também é legal da gente lembrar. Uma consulta com um bom ortopedista, como o senhor, doutor, também é recomendado, né? Se a pessoa tiver facilidade, assim, ou então uma teleconsulta, ou então, enfim, nesse momento, né? Sim, sim, ajuda muito. A gente consegue orientar até mesmo por já lidar com muitos pacientes e até por praticar o ciclismo. Eu também sou um dos adeptos aí ao ciclismo. Então, a gente conhece um pouco, já lidou com muitos perfis de lesão, já viu o que as pessoas sentem, essa dificuldade, às vezes, na projeção, onde que aparecem as dores, por que elas aparecem. Então, essas avaliações preventivas
ajudam muito no preparo da pessoa para praticar, para que ela tenha longevidade na prática da atividade física e do ciclismo e para que ela tenha prazer, porque quando ela começa a praticar, ela tem dor, então o que era para ser uma atividade legal, um hobby gostoso, passa a ser algo penoso, algo ruim. Então essas pequenas dicas, esse preparo com o olhar médico, o olhar da saúde, vai fazer toda a diferença. E hoje a gente tem realmente aí esse acesso à teleconsulta, à telemedicina, ou seja, um atendimento remoto, e a gente consegue fazer essa orientação muito bem feita, mesmo à distância, mas utilizando a nossa tecnologia disponível hoje. Tá certo. Vai lá, mano. Doutor Samuel, antes de finalizar, gostaria que o senhor reforçasse a importância dos materiais de proteção, tá? Gostaria até que o senhor falasse de um acessório que é a questão do tênis, né? Porque você não pode sair para praticar o ciclismo com qualquer calçado, né? Até nisso a gente precisa ter cuidado. Sim, vamos lá. Então, assim, acho que é fundamental que as pessoas pratiquem cada vez mais atividade física, mas pratiquem bem orientados e pratiquem com segurança. E aí a gente tem que bater de novo. A bicicleta gera um risco de quedas. Todo mundo que é ciclista, sejam os mais experientes, sejam os novatos, apresentam históricos aí de quedas. Então, o capacete, e a cabeça sofre muito, está muito exposta. Então, usar capacete sempre. Isso é fundamental. Os outros equipamentos de segurança, o óculos é importante, acaba protegendo também, que a gente se depara com bichos, com mosquitos durante o pedal. Então, o óculos é importante. A luva também, que acaba suando. Então, se você usa a luva, você consegue segurar melhor no guidão e você fica mais firme, tá? A roupa apropriada também é legal para você se prevenir, cuidar da pele. E o sapato adequado. Não adianta sair de sapato, de chinelo. Existem tênis específicos que são melhores. Para quem está iniciando, é possível, às vezes, usar o tênis por um período. E depois, já aprendendo, estando mais seguro, a sapatilha é o melhor calçado para a prática do ciclismo. Mas lembrando, com orientação, com um ajuste adequado e com um preparo para utilizar da maneira mais segura e evitando também riscos. Então, o uso desses equipamentos vão fazer muita diferença e vão trazer mais segurança para o ciclista. Doutor, a gente sabe que aqui na capital paulista tem muitos locais que as pessoas podem andar, mas também tem muitas aí ruas que as pessoas se aventuram, né? No interior do estado, a TV Leste pega em todo o estado de São Paulo, muita gente vai para as rodovias para praticar o ciclismo. Sim. E aí é preciso tomar bastante cuidado, porque eu mesmo, como em minha vida de jornalista, eu já vi vários acidentes de pessoas que morreram aí atropeladas por caminhões, por veículos e tal. Então é preciso tomar, vamos fazer um alerta final aí, preciso tomar bastante cuidado em relação a essa questão, não é? Com certeza, com certeza. E aí tem um detalhe, né, que hoje tem muita gente andando de bike. E aí tem locais que têm ficado muito congestionados. E às vezes você pega uma trilha e tá lá o cara da bike e tem o pessoal da corrida. Então tem que ter esse cuidado e com isso muita gente está indo para as rodovias. E aí vale de novo, primeiro, respeitar as leis do trânsito, observar a mão de circulação, respeitar o espaço dos carros, andar no acostamento. E aí, se possível, escolher estradas menos movimentadas, cuidado redobrado nas estradas que são muito estreitas, cuidado nas conversões. Então, parar, observar, sinalizar com as mãos quando for fazer. Se estiver em grupo, procurar andar um atrás do outro, ou seja, em fila indiana mesmo, para respeitar aí esses espaços. Lembrar que quando tem o carro passando e caminhões, eles passam em alta velocidade, eles mexem muito com o vento e balançam muito a bicicleta, em especial as bicicletas de estrada, né, as bicicletas de speed, que são mais leves. Então, ter esse cuidado. Não ouvir música, né, é uma coisa importante também. Às vezes a pessoa coloca um fone de ouvido, leva um som para ouvir, e isso atrapalha na orientação e nos cuidados com o trânsito. Você não acaba se distraindo mais. Então não é recomendável também ouvir música durante o pedal, tá? E cuidado realmente, observar, parar, praticar sempre o ciclismo de maneira defensiva quando estiver no trânsito e redobrar o cuidado na estrada, porque realmente os acidentes, quando acontecem, quase sempre são fatais, porque são muito graves e a bicicleta, o ciclista, ele fica muito, muito exposto diante de um carro. Dr. Samuel Lopes, médico ortopedista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pelas suas dicas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, doutor Samuel.
E eu que agradeço aí. Um bom dia. Bom dia para o senhor. Bem, uma pesquisa britânica aponta que pela primeira vez o Brasil apresentou taxa de desaceleração na transmissão da Covid-19. Ufa, que bom, né? Que bom. É. O relatório semanal do Imperial College London apontou uma taxa de transmissão menor do que 1. O dado analisado, o ritmo de contágio representa uma perspectiva de curto prazo que pode ser revertida de acordo com o comportamento da população ou do vírus. Segundo o estudo, o ritmo de contágio é um número que traduz o potencial de propagação de um vírus. Quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais uma pessoa e a doença avança. Como aqui no país está abaixo de 1, a previsão é que a doença passe a declinar. De acordo com a pesquisa, além do Brasil, o único país da América Latina com taxa abaixo de 1 é o Chile, com 0,85. O maior índice é de 1,95 no Paraguai. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Denise Abranches, que é presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROSP, que é o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Ela vai falar sobre ser a primeira voluntária do Brasil a tomar a vacina de Oxford, a vacina lá do Reino Unido. Bom dia, doutora Denise. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigada pelo convite. Vou tirar a máscara porque eu estou sozinha aqui na sala, melhor para a gente conversar, tá bom? Doutora, a senhora foi a primeira voluntária a receber a dose da vacina de Oxford aqui no Brasil. Queria que a senhora contasse para a gente essa experiência. A experiência é uma experiência única, né, inédita, e para mim um imenso privilégio, uma emoção de poder contribuir num momento tão importante nas nossas vidas. É um estudo dessa magnitude e ser voluntária é também um ato de amor e de contribuir e também exercer como profissional de saúde, como cirurgião dentista, uma vez que o estudo requer a inclusão do profissional de saúde que está exposto ao vírus. E nós estamos aqui no Hospital São Paulo assistindo esses pacientes desde o início da pandemia, ou seja, 7 meses, 8 meses vamos entrar, e dessa forma poder contribuir, além de cuidar desses pacientes que estão conosco nessa assistência plena, bem como a saúde bucal, paciente que está em alta complexidade em UTI, contribuímos também nesse momento de uma vacina que traga essa esperança para todas as pessoas, não só para nós brasileiros, bem como para todas as pessoas do mundo que estão confiando neste momento da nossa participação, ou seja, dessa nossa contribuição no desenvolvimento de uma vacina. Doutora, curiosidade, acho que todo mundo está com curiosidade em casa, como que foi tomar vacina, né? A senhora recebeu a dose quando? De lá para cá sentiu algum efeito? Como é feito o monitoramento da Unifesp, de vocês voluntários? Conta tudo para a gente aí dessa vacina, como que foi experimentar essa vacina, se teve algum efeito colateral, enfim. Desde que recebi a vacina, lembrar que o estudo é um estudo randomizado, controlado, portanto, dividido em 2 grupos, coordenado pela professora Lili Wex, que é a nossa docente, uma referência na imunologia, e dessa forma conduz esses 2 grupos, o grupo que recebe a Shadox-1, que é a vacina que está sendo verificada a eficácia, segurança, imunogenicidade, ou seja, e o outro grupo, que é o grupo controle, que recebe uma outra vacina, que é a vacina de meningite. Eu já recebi no dia 23 de junho, quando começou o estudo dia 20 de junho, houve uma triagem inicial, uma avaliação da minha sorologia quanto ao contato com o vírus, e somente com a minha sorologia negativa fiquei apta a receber o vírus, a vacina, e dessa forma não tive contato com o vírus, mesmo estando aqui todos nós em contato com ele diariamente, né, porque a luta é contra o vírus diariamente, né, é uma batalha, e entendo que desde então recebi assistência plena quanto à minha condição de saúde, alimento um diário eletrônico para informar sinais, sintomas, bem como minha temperatura, possíveis eventos adversos, dos quais
graças a Deus, eu não manifestei. E dessa forma, amanhã eu recebo uma outra dose da vacina, que foi estabelecido um novo protocolo frente aos robustos resultados de imunidade do qual a vacina foi considerada com 2 doses essa melhor representação, ou seja, a maior eficácia e proteção, e amanhã recebo, portanto, essa segunda dose, e tenho estado muito bem, trabalhando permanente e contribuindo para esse momento tão importante, e também um momento histórico, assim vejo, de trazer também essa nossa esperança para esse momento importante, que é a busca de uma vacina, né? Nós tivemos uma recente mudança no protocolo de teste da vacina de Oxford promovida aqui no Brasil pela Unifesp. Doutora, eles falaram que voluntários de até 69 anos deverão tomar uma segunda dose. Eles já passaram algum tipo de informação para os voluntários? Já disseram quando isso deve acontecer? Não estou nesse grupo do novo protocolo, somente fui comunicada ontem que devo comparecer no sábado, onde amanhã, né? A gente se perde um pouco nos dias dentro do hospital, mas amanhã, no sábado, vou receber uma segunda dose de acordo com esse novo protocolo que inseriu e abriu, é claro, uma nova categoria de profissionais com 69 anos e com alguns outros princípios, dos quais cabe muito a professora Lili Wex trazer para vocês também um momento do qual vocês poderiam ter com ela, explicando dessa forma essa expansão frente aos excelentes resultados que já foram publicados e, portanto, parados nesses resultados, que houve essa mudança, não é? Como é que a senhora vê, né, o Brasil entrar na rota dessas vacinas, né? Então a gente tem aí a de Oxford, a vacina chinesa, até a vacina russa lá, que teve poucas pessoas, né, testadas, está na rota lá do estado do Paraná, né? Como é que a senhora vê o Brasil nessas rotas aí das vacinas? Acredito que é por conta do número de casos e um grande número de mortes, né? Enfim, para se testar, né? Entendo que temos um conjunto de fatores, né? Eu acho que o primeiro deles é a luta contra o vírus, né? A corrida é contra o vírus, né? E que seja qual vacina for que traga essa proteção que todos precisamos. E somos um país de 210 milhões de pessoas e que, neste momento, protagoniza esta frente na vacina, uma vez que a pandemia começou na Ásia, foi passando pela Europa e chegou até aqui. Entendo que foi esse conjunto também desses fatores que trouxe o Brasil para esse momento tão importante. E vejo que temos que honrar muitíssimo esse momento, porque o mundo tem assistido a nossa condução, ou seja, todos os pesquisadores envolvidos num objetivo único, que é de trazer uma vacina, e eu entendo que, seja qual vacina for, que tenhamos em breve, que todos tenham acesso a essa vacina segura, eficácia, que traga essa imunidade que tanto precisamos, essa proteção. E é assim que entendo que o Brasil representa neste momento, né? Doutora, falando um pouco sobre o Conselho Regional de Odontologia aqui de São Paulo, que atualizou o Manual de Biossegurança para atendimento durante a pandemia. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa atualização, né, e do que tem sido usado como protocolo para proteger não só os pacientes, mas, claro, também os profissionais de saúde. Claro, a importância do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, neste momento, ela é crucial, uma vez que ela traz para a população uma fala segura, uma mensagem que traz o cirurgião dentista e o paciente que tem o seu receio de ir até o cirurgião dentista, mas o conselho trabalhando dessa forma, regulando, ou seja, fiscalizando o exercício da profissão, dos profissionais que exercem legalmente
a profissão e trabalha nesse desempenho ético do profissional, trazendo essa mensagem do quanto o cirurgião dentista está preparado quanto à biossegurança. Antes dessa pandemia, nós já sempre atuamos com os vírus, bactérias, fungos, ou seja, já lidamos com contaminações e sempre estudamos, desde graduação, já utilizamos os EPIs. Portanto, neste momento da pandemia, há necessidade do cuidado da saúde bucal, e o Conselho Regional de São Paulo trouxe essa junção de profissionais de excelência que elaboraram o manual de biossegurança, bem como outros manuais que orientam o profissional de saúde, que está disponível no site do Conselho, mas trazer também uma fala segura para as pessoas que estão em casa e precisam cuidar da sua saúde bucal, que tem algum problema de saúde bucal. A saúde é uma só, né? E ela começa pela boca. E nesse momento também entendemos que nós, como cirurgiões dentistas, temos também que cuidar dos pacientes que necessitam desse cuidado, dessa assistência. Eu estou num ambiente hospitalar, que é uma alta complexidade, média complexidade, um paciente de hospital, mas o paciente em consultório também tem a mesma biossegurança, com os mesmos princípios de biossegurança, de proteção para o cirurgião dentista e para o paciente. Portanto, entendo de forma muito feliz e muito competente neste momento que o Conselho se representa não só os cirurgiões dentistas, mas também traz uma entidade que traz essa segurança no momento de uma pandemia e que devemos prestar assistência plena, né? Não podemos parar. Doutora Denise, você também trabalha como coordenadora da odontologia hospitalar do Hospital São Paulo, né, cuidando dos pacientes que estão internados na UTI em decorrência da Covid-19. Gostaria que a senhora falasse um pouco desse trabalho na linha de frente e também da importância do acompanhamento da parte odontológica a esses pacientes que acabam evoluindo para os casos mais graves de Covid-19 e que precisam ficar nas UTIs. Desde o início da pandemia, nós tivemos cenários muito desafiadores, porque não entendíamos ainda a forma de transmissibilidade do vírus, né? Muitos profissionais morreram por este motivo, porque se contaminaram e ensinaram para nós o quanto o vírus ele é eficiente, ele é um vírus mortal e causou todo o cenário que todos conhecem. Portanto, participar até da vacina foi um dos motivos que me moveu, foi esse respeito, essa referência quanto aos nossos colegas de outras profissões, não somente os profissionais de saúde, mas os outros profissionais que na pandemia tiveram que sair das suas casas e levar, seja o alimento, seja a informação, como vocês, ou seja, todos são voluntários, né? E entendo o quanto nós tivemos esses desafios e a assistência do paciente que nós fazemos, eu como coordeno a odontologia do hospital, nós no início tivemos uma força-tarefa quanto à assistência, porque é um paciente que chega para nós muito polissistemicamente comprometido, com outras comorbidades, né, outras doenças. Então, ele já tem algumas manifestações bucais, e é um paciente entubado em âmbito de UTI, é um paciente que já tem uma condição ruim de higienização bucal, onde temos números grandes de patógenos que podem levar até uma pneumonia bacteriana, agravando ainda mais esse paciente que já está com uma condição grave. E bem como a eliminação, atuamos também nessa eliminação do foco infeccioso, é um paciente que lesiona muito lábio, língua, precisamos fazer drenagem de abscessos, extrações, cirurgias, ou seja, toda a assistência da eliminação do foco infeccioso, para que esse paciente não evolua para uma segunda infecção e que seja de origem odontogênica, nós atuamos. E contribuímos também nesse momento, dentro da equipe de enfermagem, com
com os outros profissionais com uma dedicação plena dentro da UTI, trazendo também uma biossegurança quanto aos protocolos de higienização bucal, inserindo dispositivo na aspiração com clorexidina, e uma vez que é uma saliva contaminada e que temos que ter o cuidado, também o nosso conhecimento quanto cirurgiões dentistas dentro da equipe da enfermagem, da fisioterapia, dos médicos, contribuir nesse momento também foi muitíssimo importante para nós cirurgiões dentistas dentro do hospital e nesse quadro multiprofissional. E tem sido, agora passamos momentos muito difíceis, né, de desafios, e agora já entendemos como esse vírus se comporta, a forma da sua transmissibilidade, e estamos muito mais fortes, né, tornamos um só aqui no hospital, porque a dedicação é plena desde então, e os cenários, esses desafios foram muito compartilhados, né, presenciamos momentos de mortes muito solitárias, né, pacientes que não puderam se despedir, os familiares também que não puderam ter esse momento com os pacientes, ou seja, entendo o quanto nos tornamos muito mais fortes com essa pandemia, frente a esse vírus, que é um desafio ainda para todos nós, né? Ainda não superamos o vírus. É importante a vacina, mas é importante também as nossas barreiras de proteção, ou seja, a utilização da máscara. Eu estou aqui falando com vocês, é porque eu tirei a máscara e estou no ambiente sozinha, e o quanto não devemos esquecer da lavagem das mãos e desse distanciamento. Então, é um conjunto de elementos que vão trazer esse momento, a saída deste momento, e assim entendo o quanto temos que participar, colaborar conscientemente, utilizando a máscara, e quanto à socialização com as outras pessoas, né? Doutora Denise Abranches, presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROSP, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Bem, nós vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. São 112.445 mortes confirmadas até as 8 horas desta sexta-feira. Aponta aí o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.234 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. São 3.505.361 casos foram confirmados da doença. Bem, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. O deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, destinou recentemente uma verba de R$100 mil proveniente de emenda parlamentar para o município de Juquitiba, localizado na região metropolitana de São Paulo. O recurso destinado pelo parlamentar ajudará no custeio do setor de saúde. Bem, o Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha, mas voltamos em minutos com muito mais informação para você. Não saia daí. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.